É um auto. Se é crime para com outro, imagine para com você. O anular-se de forma afetiva é acostumar-se a não receber afetividade. E afetividade não é só carinho, não é só. Afetividade é um muito obrigado, afetividade é você estar bem, afetividade é você quer descansar, afetividade deixa que eu faço, descanse um pouco. Você está tão no automático do anular-se que você se abandona. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast É Tempo de Cuidar. Eu sou a Mari, sou escritora, especialista em gerontologia, cuidadora familiar, e hoje a gente vai trazer um tema muito bacana, que é o cuidar sem se anular. E agora eu passo a palavra aqui para minha parceira nesse projeto, para que ela possa se apresentar também. Sim, obrigada, Mari. Meu nome é Cleo Augusto, sou psicóloga, parapsicóloga clínica sistêmica, e é um prazer estar aqui neste episódio 2 do nosso podcast Tempo de Cuidar, com um tema tão relevante que é o cuidar sem se anular. Que alegria poder estar com você, que alegria poder estar neste momento trazendo autoconhecimento, também podendo te ajudar naquilo que naquele momento pode estar te trazendo um sofrimento psíquico, enfim. Mas é uma alegria e trago isso e repito muitas vezes, porque para mim é uma realização também poder auxiliar no autoconhecimento de cada um que nos acompanha. Então, fala para mim, Mari, como que a gente faz para curtir, para poder acompanhar? Exatamente, coisa importante. Sim, Antes de mais nada, antes da gente começar aqui o nosso papo, né, é importante que você, se você gosta desse tema, se você acha que é um tema relevante, compartilhe com outras pessoas, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que podem ser ajudadas aí com ele, né? Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal que está começando, mas que é maravilha. muito promissor, né? E é uma informação muito importante, né? Se a gente seguir em frente aí, para que a gente possa crescer e para a gente possa atingir mais pessoas ainda, né? O que é bom tem que ser compartilhado, né? Claro. A gente começa hoje aqui, né, esse episódio, como a Cléo falou, que é um tema super relevante, né, sobre cuidar sem se anular. E a gente traz isso num aspecto bem amplo, a gente vai tentar trazer isso num aspecto bem amplo, não. é, é, a gente não vai se aprisionar num único personagem, né? Acho que a gente vai conseguir Sim, expandir bem. Mas a gente começa aqui com uma pergunta que a gente colocou como uma pergunta central, assim, para a gente começar a desenvolver, que é, você já sentiu que estava desaparecendo dentro de um papel? E quando a gente fala esse papel, pode ser qualquer papel, né? Pode ser papel de mãe, de cuidadora, às vezes um profissional numa profissão e num lugar onde você não está muito satisfeita. Eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Ou que já se fez em algum momento. com certeza. Você já sentiu que estava desaparecendo dentro de um papel? Que pergunta profunda. Ela é profunda. Primeiramente, para a gente dizer, estou atuando em algum papel? Às vezes a gente faz tanta coisa que a gente nem percebe o que está sendo feito no automático, né? Então, como a Mari disse, qual o papel? Papel de mãe, papel de profissional, enfim, de cuidador, Sim. né? Que é um... Respondendo, acho que talvez respondendo essa pergunta, sim, eu já me vi muitas vezes desaparecendo. Né? E eu acho que a gente pode depois, vamos ter outras possibilidades de falar sobre isso, né? Sobre as perspectivas da vida, mas assim, acontece que às vezes a gente começa num processo de dedicação total a alguma coisa que a gente acredita que seja muito importante, e ali você vai se confundindo, como se fosse uma camuflagem, né? Você vai se confundindo com tudo que vai acontecendo, e de repente você faz parte daquilo e acabou ficando igual, tudo ficando igual. Você desapareceu, talvez a sua essência desapareceu ali dentro, né? Não você, não é tudo, né? Você tem ainda algumas vontades, enfim, mas acho que você acaba aquela essência ou talvez as suas expectativas ali, você acaba deixando A por gente lá. pode dizer que, até se você quiser trazer um exemplo da sua vida, eu acho que é bem cabível aqui, porque muitas vezes as nossas histórias se coincidem com histórias É, daqueles que estão se ó, envolvendo, né? no começo, por exemplo, quando eu fui mãe da Ana, fui mãe muito nova, né? E aí no começo, eu acho que ainda estava, mas acho que principalmente acho que depois que eu casei, acho que logo nesse começo, assim,
E meu marido não me deixa mentir nisso. Eu vivi um pequeno momento em que eu tinha esquecido como era ser eu mesma, né? Eu estava vivendo num momento assim muito para ela, para o meu casamento, assim, sem assim, era só ficar na minha casa, como assim, eu só conseguia fazer as coisas que eram pertinentes ali do meu lar, de ficar na minha casa, de ficar com ela, e eu não conseguia ver nada além, assim, né? Até aqueles momentos que vão te dando aqueles estalos, né? E aí, em algum momento, passado um tempo, alguém percebe e fala assim: olha, não tem uma coisa estranha, né? Sempre tem. São vários ciclos, né? A vida da gente é feita de muitos ciclos, né? Então a gente não. Isso não acontece uma única vez. A gente vai sempre superando cada vez quando uma coisa vai acontecendo, né? Mas eu lembro disso e eu era muito nova. Era assim, tinha 26, 25, 26 anos. Assim, não, acho que tem que fazer alguma outra coisa, tá? Preciso mas aquilo parecia tão normal que eu fui deixando acontecer, assim. E aí, até eu ter esse primeiro reset, né? E depois disso aconteceram outras vezes. Acho que quando a gente se conheceu, eu estava num momento muito parecido. E já tinham passado muitos anos, né? Mais de 10 anos. E aí eu voltei a ficar de novo nesse mesmo momento, que era de desaparecer dentro da função de estar auxiliando na vida de muitas pessoas, assim. Acho que você traz um ponto importante para a gente poder analisar, partilhar, conversar. Você disse que você estava, né? Então, trago para você também. Muitas vezes você está no momento e você tem um propósito. Quando esse propósito ele passa do tempo dele existir, eu acredito que aí começa então o desaparecimento. Até o propósito fazer sentido, ok, eu acabei de ser mãe, aquele período é exatamente isso. Os animais fazem isso, eles têm os filhotes, eles se recolhem, enfim. A partir do momento que você tem um propósito e esse propósito não faz mais sentido, porque ele já passou a validade dele, e você continua ali, aí eu vejo que há, então, um desaparecimento seu, da pessoa que está fazendo. Então, penso assim, que quando a gente vive os momentos, mas ultrapassa o propósito dele, aí as coisas começam a perder o sentido, e então começa o anular-se. Uhum. Né? Acho que aí há o anular-se. Assim, igual você falou, gostou, a criança é pequena, beleza, acho que a gente tem que fazer uma. Você acaba fazendo concessões mesmo, né? Mas igual você falou, não dá para se estender isso durante toda a infância. Não, sim, isso se você me permite, eu levo até para a vida, seja no trabalho, muitas vezes você está trabalhando, está fazendo, está seguindo, está vivendo o papel, mas aquele papel, aquele propósito daquele trabalho não faz mais sentido, então você começa a anular as suas vontades para aquele propósito que não faz mais sentido. Você consegue perceber como é um adoecimento? E por Sim, que que eu fico? Porque você tem outras razões, menos a sua vontade. Você tem todas as razões do mundo para ficar, menos a sua vontade. Então a gente traz aí o desaparecer e, além do desaparecimento, cuidar sem se anular. Você cuida da sua família, você cuida do seu filho, você cuida de tudo, mesmo sem querer. Então você já desaparece as vontades dos outros e as necessidades que prevalecem, né? Então a gente pode falar um pouquinho aqui do anular, sabe? Do igual anular-se. sim, a gente tem o conceito é esse, né? É o conceito de deixar de fazer efeito, né? De ser nulo, não fazer efeito, né? Isso. É. Então é como se a sua personalidade ficasse ali adormecida. Será que é isso? Eu penso Personalidade ou essência ou vontade? Eu penso que a sua individualidade Individualidade. a sua Essa palavra é individualidade, melhor. ela fica desaparecida. Porque até trazendo numa concepção de dicionário, que vem a palavra anular-se, né? Deixar de lado a individualidade e as coisas que lhes fazem bem, ser colocadas em segundo plano, né? Ou seja, tornar-se sem efeito. Aquilo que você faz não tem efeito, não tem validade, então isso é o anular-se. Então, por que dói? Porque a partir do momento que você deixa de lado a sua individualidade, as suas coisas são secundárias. Então, quando você se coloca em segundo lugar, alguém vai estar em primeiro, óbvio, né? Isso parece óbvio. Mas há um sofrimento psíquico, sim, que a pessoa não vive mais as suas vontades e vive a vontade do outro, vive a vontade das necessidades. Isso causa um adoecimento tristonho, posso te dizer isso, sem dúvida.
Sim, bom. Aqui eu trouxe também assim uma questão aqui, aí já um pouco mais voltado para as mulheres, Sim, né? Que a gente tem essa questão, acho que meio que cultural, acho que as mulheres acabam se deixando mais, né? E assim, não estou falando que isso não acontece com os homens, eu acho que em algum lugar, provavelmente sim, mas não é a grande maioria, não é a grande sim. fatia da população, né? Geralmente é a mulher que cede, né? É ela que deixa, às vezes, o trabalho, é ela que assume aquela missão. Então, por que que a mulher se deixa por último? Eu até aproveito, Mari, para dizer algo. Olha, esse podcast é para todos, esse momento vai ser mais para mulher, mas se você não é mulher, continue acompanhando. Por quê? Porque você tem a sua irmã, tem a sua esposa, tem alguém que você ama, sua namorada, enfim, tem alguém que você conhece, e você pode compartilhar com ela este momento que nós vamos trazer agora, não é mesmo? Então vamos lá, Mari, como você dizia sobre a mulher. Não, dizer sobre isso, dessa questão que a mulher aprendeu a se colocar por último, aprendeu a se deixar por último, a permitir que algumas Sim. coisas venham à frente, assim, né? Vou trazer para você aqui, para nós aqui, uma questão que nós trazemos muito na parapsicologia. A gente vai falar, viu, no nosso podcast sobre parapsicologia clínica, tá bom? Que é a era dos músculos. Acho que é pertinente a gente Sim, trazer. claro. O que que é a era dos músculos? A gente tem que entender que a nossa mente ela tem programações. Ela tem guardadinha ali como computador programações das quais nós vivemos e muitas vezes nós trazemos dos nossos antepassados. E nós temos uma programação chamada Era dos Músculos. O que traz essa programação? Eu vou ser breve, mas ela necessita de um cuidado na explicação. Podemos fazer uma questão antropológica, quando havia ainda a necessidade da caça, o macho, o homem, saía para caçar e a fêmea, a mulher, ficava ali com as suas crias, seus filhos, e esse homem buscava o alimento e trazia para casa. Né? Então, essa mulher precisava da força, por isso a era dos músculos, precisava da força desse homem. Então, ela aprendeu a se colocar por último, por quê? Porque há uma programação milenar, chama-se de forma milenar, porque são milhares de anos que isso é trazido. O homem busca o alimento e essa mulher fica em casa, fica cuidando para poder auxiliá-la a buscar o alimento. Só que isso já não existe mais de alguma forma, porque tem a era da tecnologia, há as formas mais fáceis, a era industrial, enfim, a revolução industrial, enfim. Só que na mente da mulher, muitas mulheres ainda estão aí. Nessa geração ainda que nos visita, talvez as futuras nem tanto, mas de que assim, o homem, o provedor sai e eu tenho que dar conta de tudo para que ele esteja bem. Essa mentalidade que faz muitas vezes isso na abordagem a qual trazemos, faz com que a mulher, abre aspas, fecha aspas, se coloque por último. Essa teoria da mulher coletora cuidadora, né? Isso, Que isso. existe. E assim, igual você falou assim, óbvio que a gente já passou pela Revolução Industrial, vem essa área da tecnologia, mas existe uma questão chamada uma pressão social ainda, para que a mulher ainda seja assim. É lógico, que você falou uma coisa de que pode ser que nas próximas gerações as coisas mudem, e eu já acho que já vem mudando muito. Sim, totalmente. Hoje, quando Mas ainda você tem. conversa, esse é um outro tema muito legal, mas que eu acho assim, hoje, quando você conversa já com um homem, um rapaz mais jovem, ele já tem até uma visão. Você vê que já vê uma diferença, assim, com relação a essa visão sobre a mulher, muitas vezes, né? Mas eu acho que até assim nossa faixa etária, a gente ainda tem uma cobrança muito forte da sociedade também, de que esse é o papel da mulher e o outro não é o papel da mulher. E a mulher sente uma pressão social, porque assim, se o marido, vamos supor, e agora eu vou colocar aqui dentro do meu contexto do cuidado familiar, se uma filha, um filho, vamos supor, a mãe adoeceu e o filho fala assim, olha, eu não posso cuidar, eu trabalho fora, eu não consigo ficar e eu vou colocar a mamãe numa casa de repouso. As pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, ok, cuidado, poxa, fulano, né, ele queria muito fazer, mas ele não vai conseguir fazer porque ele trabalha, ele tem a vida dele, não Sim. sei o quê. Só que a mesma coisa, quando é o oposto, a mãe adoece, né, um exemplo, a mãe adoece e é uma mulher, a filha, ali, a filha é uma mulher, né, e aí a mulher fala assim, olha, eu não posso cuidar da mamãe porque eu trabalho fora, eu tenho minha vida, eu vou colocar minha mãe numa casa de repouso.
E ela é bombardeada, porque como assim? E, assim, eu já vi isso, né? Então, assim, existe uma pressão social para que a mulher também assuma esse cuidado como se, no fundo, essa fosse a função dela. Então esse aprendizado da mulher se colocar por último vem mais numa pressão social. Eu acho que tem muito disso essa questão antropológica, como você Isso. diz, que vem, né? E eu acho que, igual eu falei, pode ser que para as próximas gerações as coisas mudem muito, mas eu sinto ainda nessa faixa etária em que a gente está e daqui para cima, que existe uma pressão forte social para que a gente se permita. Até porque, e quando eu estou falando isso agora sobre o cuidado familiar, mas quando é uma criança pequena também, né? Totalmente, é verdade. Nossa, mas tão pequenininha, você vai pôr na creche, né? Então, assim, e aí a pessoa fica pensando, eu não vou fazer isso, porque, poxa, o que que as pessoas vão falar de mim, já que meu filho é tão pequeno e eu vou fazer isso? E aí, às vezes, nesse momento, ela deixa de fazer aquilo que ela, na verdade, é a grande fonte de energia dela, né? Que, de repente, é uma pessoa que gosta muito do trabalho, gosta muito do que faz, gosta muito da carreira. Mas na cultura social, talvez para mulheres isso seja mais normal. Seja mais sofrido. Seja mais sofrido. Você tem toda a razão no que você traz. Isso é preocupante, sabe? Até a gente pode um tema, por quê? Por que será que dentro do nosso tema de hoje, né, que é cuidar sem se anular, a gente abre leques infinitos. A gente pode trazer as questões da violência contra a mulher, né? Nasce daqui muitas vezes, viu? A violência contra a mulher, ela busca esse autocuidado e não lhe é permitido. Por quê? Porque assim, ela está aí, quem está com elas muitas vezes é acostumado que ela se anule a poder cuidar de quem está ali no seu entorno. Porque assim, se ela não. E tem uma outra questão, como você falou. Se ela não deixar o trabalho e para ficar por conta disso, quando ela chega em casa, ela vai ter que fazer tudo dobrado. Sim, a Né? carga horária é triplicada, né? Então, às vezes, também pode ser uma questão até de o menor dano, né? Uma teoria do menor dano. Se o menor dano, de repente, eu vou ficar. Porque se eu insisto, eu vou permanecer um pouco, talvez. Acho que refém é uma palavra muito forte, mas. Não, mas pode trazer, que É, cabe, infelizmente, mas ela é cabida. você fica um pouco refém, mas também sente que talvez é um dano menor. E eu estou trazendo essas coisas, eu gosto muito de reforçar, assim. Eu, graças a Deus, me sinto muito satisfeito com assim, mesmo em alguns momentos em que eu estive em situações mais cansada e fui reaprendendo a delegar algumas coisas, mas muitas das escolhas que eu fiz por escolha, porque eu queria mesmo fazer aquilo, né? Então, eu sou muito feliz, fui muito feliz nas escolhas que fiz, mas eu converso com muitas pessoas e eu vejo que muitas pessoas foram meio que colocadas nessa situação sem muitas opções, assim, né? É, e é isso que a gente está falando, assim, que os exemplos de como isso pode acontecer. Igual você falou, primeiro, de repente a pessoa deixa a carreira ou deixa o trabalho para se colocar nesse lugar de mãe, de esposa ou de cuidadora, na grande maioria das vezes. E começa, isso é uma coisa, uma mudança bem abrupta, assim, bem, bem grande. Mas começa também, de repente, a pessoa, ela para de ir no médico, ela para de se preocupar com a saúde dela, né? Assim, ela para de comprar. E quando eu falo esse negócio, quando eu falei dessa questão de ser mãe, não sei o quê, e eu me lembro que uma das coisas que mais ficaram muito claras e que quando eu dei um estalo, eu falei assim, poxa, foram as roupas. Foi que eu comecei a usar umas roupas que eu jamais usaria, assim, que hoje, quando eu olho, eu falo assim, hoje eu tenho quase o dobro da idade e não usaria aquela roupa, mas eu estava usando, tipo, e eu falo assim, aí você falou assim, a pessoa, igual você falou assim, começa em detalhes, são São pequenos pequenos detalhes, detalhes. assim, nossa, eu estou usando uma roupa aqui que, né, nem tem a ver comigo mais, assim, porque é mais confortável, é porque, eu desisti, essa daqui é melhor mesmo para eu comprar, é mais simples. Então começa nessas pequenas coisas, assim, né? Eu posso trazer aqui também, até aprofundando mais ainda sobre isso, sobre esse anular-se.
cuidar sem se anular, falar até de uma questão legislativa. Porque, assim, quando você traz o abandono afetivo, o abandono intelectual, o abandono material, isso dentro de questões com outras pessoas, isso é crime. Isso tem na legislação brasileira. Imagina se a gente faz esse crime com a gente mesmo. O que é assim? Vamos trazer, cuidar sem se anular. Eu estou me anulando de forma afetiva. Não, eu me desacostumo ou me acostumo a não receber um obrigada. Eu me acostumo a fazer tudo. E se não fizer bem feito, ser chamada a atenção, porque aquilo estava bem feito. Eu me acostumo a ser cobrada de forma demasiada, né, por todos, isso em casa, no trabalho, enfim. Não sei se está fazendo sentido, mas Sim, sabe, sim, assim, super é um alto. Se é crime para com outro, imagine para com você. O anular-se de forma afetiva é acostumar-se a não receber afetividade. E afetividade não é só carinho, não é só. A afetividade é um muito obrigado, a afetividade é você estar bem, a afetividade é você quer descansar, a afetividade deixa que eu faço, descanse um pouco. Você está tão no automático do anular-se que você se abandona. Intelectualmente, você se abandonando também, né? Muitas vezes você quer fazer um curso, você quer trazer um pouco mais de conhecimento, ou você quer sentar simplesmente para intelectualmente descansar a sua mente e não lhe é possível, né? Isso também é uma forma de se anular. Então, se você se percebe fazendo isso, esteja Nossa, atento, ligue o botão de alerta. E depois, né, a gente até fala do abandono material. não, você falou agora de uma coisa simples, né? Eu que gostaria de estudar e não consegue. E não digo estudar, se matricular, fazer nada fora, não. E eu tenho uma conhecida que ela sempre fala assim, ai, como eu gosto de ler, né? E ela cuida da mãe, é uma querida também, mas ela fala assim, mas eu não tenho conseguido mais parar para fazer os meus estudos. E ela É. gosta de fazer os estudos em casa, ler livros, ler artigos, assim, é um estudar ali em casa, de se aprofundar. Não é nem sair, né, coisa assim, porque às vezes fala assim, mas para sair é muito mais difícil, para você estar fora e tudo. Mas ela fala assim, eu não tenho conseguido fazer isso. Então, assim, e ela, como ela sente? Porque ela sente falta dos estudos, porque sempre gostou muito de estudar. E você falou, e agora? Porque às vezes a gente Sim. acha que, né, é só pelo serviço e tudo, não Um é abandono isso. afetivo, intelectual, isso acontece muito. Por exemplo, você vai até uma amiga para conversar. Só o que você está fazendo ali? Tá perdendo tempo lá com as amigas? Tá? Oh, que isso? Cadê? A criança fica em casa, ou tem o seu É. trabalho. E tem vários pontos. E aí você entra no. Quando você faz, você entra no lugar da pessoa egoísta. Isso que é o que a gente traz também para poder conversar. Mas eu só queria trazer um pouquinho sobre a questão do abandono material. É aquela questão da roupa. Não. Ah, comprei roupa para Certo. todos e não tenho para mim, eu fiz isso para todos. Ah, mas você é gastona, você é isso. Então, muitas vezes você traz vários exemplos que nós podemos trazer aí no cuidar sem se anular, ou trazer esses três crimes, abre aspas, fecha aspas, que é o abandono afetivo, intelectual e material, né? Como É você legal acabou. prestar atenção nesses sinais, É, né? É está porque às vezes a aberto. gente pensa né? Assim, mas quando ela coloca as três questões, que coloca os três pontos, né? Esse abandono da afetividade, de entender que você merece respeito, de entender que você merece, igual você disse, um muito obrigada, Sim. uma ajuda. E que se você gosta, né, dessa questão intelectual, isso é importante também, né? Não é só. E tem uma coisa que eu gosto muito expandindo da mulher para todos aqueles que vivem isso, mas voltando um pouquinho para a mulher, que é muito simples, é muito. Não se torna clichê, mas eu tenho a capa da Mulher Maravilha, né? Quando a gente fala assim, nós temos a ilusão de que a mulher tem que ser forte e dar conta de tudo, né? É ilusão, né? Nossa, fulano é tão prendada, fulano é tão bonitinha. Olha, a minha nora foi em casa e não lavou louça. Tem umas coisas ainda, umas falas bem antigas quanto a Uhum. isso, né? Isso é colaboração também, não entra uma coisa, a gente traz aqui para você ver essa questão ainda da mulher que dá conta de tudo. Acho que essa capa da Mulher Maravilha, né? A gente muitas vezes a veste e segue. Acho que Toda machucada, toda quebrada. Eu acho que aí, nesse Ai, caso perdão. da mulher guerreira, eu acho também
cai muito nessa questão meio que, acho que antropológica, não sei se é antropológica aí, mas acho que talvez mais social mesmo, né? Eu acho que a gente vem assim, igual, eu cresci, né? Meus pais, você conhece a história dos meus pais. Minha mãe teve um momento do casamento muito ruim, e naquele momento, era um momento em que eu estava assim, em desenvolvimento ali da adolescência. Eu lembro que minha mãe falava muito para mim isso, né? Nunca dependa de homem, nunca dependa de ninguém, seja você dona da sua vida, e não sei o quê, não sei o quê. E aí você cresce com aquilo também de que você não pode errar, que você tem que dar conta. Você tem que ter uma boa profissão, você tem que ter um bom emprego, você tem que se bastar. E aí a pessoa leva isso para a vida, porque isso aconteceu comigo, não estou falando que é geral, mas é uma coisa que você foi ensinado a fazer. Olha, você tem que ser autossuficiente. Não tem nada errado. É ótimo que você seja independente, mas não autossuficiente, porque ninguém é autossuficiente. A Sim. gente precisa de outras pessoas. E se você quer, principalmente no relacionamento, quando você casa, se você quer que o relacionamento dê certo, você precisa ser, em parte, dependente do outro. E quando eu digo, não é dependente financeiro, não é dependente codependente emocional, não é isso, mas tem que ter como se fosse uma interdependência, uma ligação ali. Você não pode ser um ser muito separado, né? E às vezes a mulher cresceu ouvindo falando isso, não, você não precisa depender de ninguém, você não deve, você tem que dar conta de tudo sozinha, e ela acaba assumindo esse papel da guerreira, né? Porque aí ficou em algum momento. Hoje eu acho que isso está caindo meio que por terra, assim, porque as pessoas estão realmente estafadas, cansadas, né? Então, a gente está recebendo muito mais informação sobre isso, sobre essa questão, mas em algum momento isso já foi colocado como uma grande qualidade Sim, de eu você também, ser eu também mulher fui criada guerreira. assim, fui criada para dar conta de tudo. Sou a filha mais velha, tenho eu e mais 4 irmãos, 3 meninas e um menino. Eu sou a filha mais velha e minha mãe também. Olha, você tem que dar conta de tudo, não dependa do seu marido, não, não deixe ele mandar em você, e vivi muito isso. Quando eu me casei, logo percebi que eu estava fazendo isso, né, no início, ele muito calmo, ainda bem, ainda bem. Aí deu certo, porque eu estava exatamente com esse pensamento, muito jovem também, mas depois eu percebi que não fazia nenhum sentido. Disse, não, calma aí, ninguém manda em ninguém. A gente é parceria, isso é na vida. Quando a gente pega a nossa essência, eu nem tinha esse conhecimento, mas eu tive a percepção. Quando a gente pega essa essência, a gente percebe que ninguém manda em ninguém e que ninguém é melhor do que ninguém, porque nós somos seres únicos. Eu sou única, a Mara é única, você é único. Não tem pessoa melhor, pior do que você, porque não tem cópia sua. Então, assim, ninguém manda, ninguém desmanda. Ah, mas eu trabalho, isso aí é o âmbito de trabalho, nós estamos falando de vivência. Ninguém manda em ninguém. A gente colabora um com o outro, somos seres sociáveis. Então, a gente precisa estar atento. Quando eu tomei consciência com o tempo de que eu era a única, nossa, muitas questões caíram por terra que a gente vai trazer sobre rejeição, sobre comparação. Isso tudo foi caindo por terra, mas já adianto aqui. Ninguém precisa, ninguém, nem mulher, nem homem, precisa dar conta de tudo. A gente precisa aprender a delegar, a gente precisa aprender a apresentar a nossa fragilidade, a gente precisa aprender a não se anular, então é se autorrespeitar para poder ter uma saúde mental muito mais favorável. Exatamente, então, é exatamente isso, porque assim, às vezes quando você veste essa carapuça de que você precisa ser muito guerreira, você acaba fazendo das outras pessoas pessoas muito moles também. As pessoas que te rodeiam acabam ficando muito moles, Sim. porque você, na verdade, você é o super, é a Mulher Maravilha, né? Fala Superman, mas não faz sentido. Então, é a Mulher Superman também pode. E Xinga assim, Superman. e tem uma outra, assim, rapidamente para fazer um parêntese sobre essa questão da mulher guerreira, existe um perfil também que a pessoa acaba ficando, querendo ficar no lugar do mártir, né? Mártir, que é a palavra. É, de ter essa Nós assim, somos do interior, né? Mogi das Cruzes, interior. A gente fala porta, portão, martelo, Marta, e vamos embora. e que fica querendo estar nesse lugar de ser o mártir, porque exatamente já vem dessa cultura de que ela
aprendeu que tem que ser guerreira, que tem que dar conta de tudo. E aí todo mundo já colocou ela nesse lugar de que ela dá conta de tudo, coitada. Olha a Maria, Maria faz tudo. A Maria, ela cuida da casa, ela cuida do parente, ela cuida do familiar. A Maria, olha, a Maria trabalha, ela faz tudo. A Maria é um multisserviço, né? E ela já se colocou nesse lugar de ser o Marte. E aí ela não quer perder esse posto. Sim. É. E aí é muito complicado, ainda é mais A complicado, gente entra no porque controlador aí, né, de alguma forma, né? E o Marte é legal, também cabe bem trazido. assim, ela já é um herói, então assim, ela não quer. Aí tem. É difícil, eu acho, mais Ixi, de aí sair, porque como que ela vai sair aí de tem um uma leque, situação vai ter um leque de coisas pra em gente que levar. ela. Porque a pessoa que percebe que está sendo guerreira, que está cansada, ela já vai. E ela não quer mais estar naquele lugar. Não é fácil se livrar dos vícios que ela acabou criando ali no seu redor, mas pelo menos ela sabe que precisa sair dali. Agora, a pessoa que está nesse lugar do Marte, que ela quer continuar sendo Marte, é muito mais difícil. Mas sabe o que eu penso também? O Marte é ok, mas muitas vezes ela também não quer decepcionar no É. patamar a qual ela foi colocado. Isso. Às vezes ela se coloca, tá? Em Uhum. alguns atendimentos, algumas falas reforçam esse lugar. E ela não sai, eu não aguento mais, mas não posso decepcionar. Porque qual é a grande questão do Marte? Ele morre pelo seu povo, ele morre por uma causa, ele morre Uhum. por algo. Então, E, assim, ele e é o que fica, fica na fica na história. história. Faz história. É. E ela falou assim: eu quero que meu nome. Eu quero que quando as pessoas se lembrem de mim, elas se lembrem da Mas pode, Maria. pode colaborar e não sofrer tanto, né? Mas o que você Essa é a quer? consciência, né? Aqui, como você disse há pouco, e se eu parar, é egoísmo? A pessoa sente que sim. É. É igual você falar, você com as minhas amigas. E eu já me peguei várias vezes nessa situação. Ai, vamos tomar um café, não sei o quê. Ah, mas eu vou, mas. É... Ai, meu filho não vai. Meu filho vai ficar com quem? Eu só tinha esse momento, de repente, vamos supor, né? Que a pessoa trabalha fora às vezes. E aí fica com o filho geralmente na parte da noite, que é quando chega. Aí chega numa sexta-feira. Ai, vamos tomar um café, vamos no cinema. Fala, ai, mas eu não fiquei com ele a semana toda. Será que eu não devia ficar mais? Acho que eu não tô sendo uma boa mãe, porque. Nossa, engasguei. Mas se você não tá sendo uma boa mãe um dia, se um dia ela tirar algumas horas para ela, Eu penso que ela vai ser uma excelente mãe se ela tirar essas horas. né? Mas Porque visita mesmo, né? Visita, esse egoísmo, visita, né? visita. Nos meus atendimentos, quando a gente trabalha a questão da pessoa parar, ou no caso, deixar de se anular, eu falo, olha, fica atento, porque dá a sensação de um egoísmo, mas você vai estar cuidando da sua essência. Porque quando você perde a sua essência, partindo dali, nada fica bom. Por mais que você faça, tudo vai ser desgastante, tanto para você quanto para o ambiente, porque você adoece, você vai fazer aquilo de forma adoecida. E os resultados não são favoráveis. Para a gente, até a gente traz para você aqui, olha, troque a palavra egoísmo, é um exercício, tá? Por essência. Estou cuidando da minha essência, que dá a sensação de egoísmo. Por quê? A palavra egoísta ela é forte. O egoísta ele existe mesmo, mas a gente vai trazer isso em outro momento. Mas aqui a gente fala da essência para você poder não se anular e continuar cuidando. É, porque se você, a gente fala assim, ah, mas a sensação de que abandonei alguém, né? Se eu tô fazendo algo por mim, não tô fazendo pelo outro, eu tô abandonando o outro. Mas, se você só fizer pelo outro, você está abandonando você mesmo, né? Então, assim, de qualquer maneira é um abandono. Vamos supor assim, se você tem medo da palavra abandono, é importante entender que de qualquer maneira é um abandono. Só que você tem que entender que precisa ter um equilíbrio, porque ou você vai abandonar só de um lado ou só do outro, e principalmente se você se abandonar desse lado aqui, a chance de você continuar é menor. Né? Do seu lado, se o abandono cair mais do seu lado, a chance de você continuar é bem menor, assim. Aí a culpa não visita tanto quando você toma consciência de que está buscando a sua essência, né? É, A culpa não. culpa, eu acho que a gente é culpa de é um dia sim, um dia não, né? Um dia sim, um dia não. Na verdade, é uma sociedade rígida, né, que traz que nós temos que produzir o tempo todo, de que, principalmente a mulher, né, se a mulher dá uma parada, se a mulher dá uma descansada. Eu lembro uma vez, eu vi um jovem falando para a namorada assim, eu não sei o que foi,
ele pediu alguma questão, eu não lembro, a gente estava numa questão de férias, ele falou assim, você é preguiçosa, porque ela não quis servir algo. Nossa, aquilo ficou, eu olhei, Você ouviu isso, eu olhei, não. sabe, não estou ouvindo isso. Aí ela terminou com ele, parabéns, até a próxima. Bem, muito bem. Ele falou, você é preguiçosa. Então, assim, é essa dificuldade mesmo do autocuidado trazer o egoísmo com medo de ser chamada a atenção, com medo de não ser produtiva, do medo de não ser uma boa dona de casa, medo de não ser uma profissional, medo de não. Quando você faz pausas. Então, a gente tem que. Daqui a pouco a gente pode até estar falando sobre pausas, né? Seria muito interessante. Para a gente tirar essa questão do egoísmo, tirar essa questão de que nós somos ensinados a cuidar de todos antes de nos cuidar, que a gente trouxe a era dos músculos já em algum exemplo. E aí, no caso, a culpa, como a gente estava falando aqui, um dia sim, um dia não, e a gente já vai aprender aqui, é um dia não, outro dia não também, que ela vai moldando até os nossos desejos mais simples, né? Qual é o Bom, desejo mais simples? Sentar, descansar. uhum. Tá, descansar. E eu acho que aí entra essa questão também da pausa, como você disse, né? Da pausa consciente, né? Porque quando ela para, porque assim, a questão da culpa é aquela que você chegar no final do dia e falar assim, ah, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais um pouco. Mas já fez muita coisa, mas você ainda fica pensando em poder ter feito mais. E aí você pensa que se você parar em algum momento para fazer alguma coisa que seja prazeroso para você, é uma perca de tempo. E aí você vai ligando tudo isso, né? Você liga nessa questão do egoísmo, você é uma perca de tempo eu parar para fazer uma pausa consciente. É, Assim, eu tenho eu tô com um projeto, a gente tem um projeto, um curso, né, para autocuidado de cuidadores, e lá eu tenho um módulo, numa aula que fala basicamente sobre isso, sobre pausas conscientes, né? Porque assim, às vezes você vai pausar muito do seu tempo, por exemplo, mexendo no celular na rede social. Mas você não percebe que está pausando, e às vezes você gasta ali 30, 40 minutos e não percebe que você pausou, porque acho que você está tão acostumado a mexer, né? Assim, a gente pega o celular e fica mesmo. Você pega para ver uma notificação, uma mensagem do WhatsApp, e quando você vê, você já está lá no Instagram, vendo um Reels, um não sei o quê, e quando passou, o tempo passou. Então, eu gosto muito de trazer essa questão da pausa consciente para a gente parar com consciência de que está fazendo aquilo para o bem-estar, sabe? Olha, agora eu não vou pegar o celular no impulso e vou ficar mexendo por 40 minutos. Eu vou parar agora. Agora eu vou sentar aqui que agora eu quero ver um vídeo. Quero ver vídeo por 40 minutos. Sim. E ter a sensação. Porque quando você para de mexer, você mexeu ali. Porque se você pega no automático, fica mexendo. E aí, quando você vê que passou meia hora, você fala assim: Meu Deus do céu, passou meia hora. E agora? O que eu vou fazer? Não acredito que eu estou fazendo isso. Bom, Aí entra no desespero, né? desespero. Se você falou assim, não, agora eu vou parar 40 minutos e vou ver o meu vídeo, que eu quero dar risada, eu quero refrescar a minha cabeça. E pode ser o vídeo no celular, que é um exemplo muito mais fácil, E pode aí, ser um e aí filme. o que acontece, né? Você vai desaparecendo em todas as suas vontades, né? Vai desaparecendo, aí a gente pergunta, quando a gente sente que a gente está desaparecendo, Mari, dentro do que a gente trouxe aqui, quando eu percebo que com essa minha forma de viver, essa minha forma de servir, eu estou desaparecendo. Então, acho que a gente pode trazer aquilo que você disse da essência, né? Quando Trocar o você, egoísmo pela essência. então, quando você vê que você está perdendo aquilo que de fato é um desejo, é algo que te traz energia. Eu acho que talvez quando você vê que que tudo que você está fazendo somado não traz energia, né? Não te recarrega em algum momento que seja. Sabe, te recarrega a bateria, nem que seja em algum momento. Se tudo que você está fazendo só está te descarregando a sua bateria, em nenhum momento ela é recarregada, eu acho que ali muito provavelmente a sua essência está sendo totalmente devastada, assim. Acho que um momento forte também da gente perceber quando a gente está desaparecendo em algo vivenciado, é quando alguém pergunta assim, quem é você? Quem é a Mari? Quem é a Cleo? E a gente não sabe. Nossa. Não sei o que gosto, não sei do que gosto, não sei por que estou fazendo, não sei o que estou fazendo. Eu sei que eu cuido bem das pessoas. Olha, eu sei o que fulano gosta, eu sei o que ciclano gosta, a cor preferida de Beltrano é X. Não, 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 fala de você. Eu? É.
Não Falta sei quem eu palavras. sou, é difícil, né? É. Por quê? Porque você está desaparecendo, você perde a sua identidade. E quando a gente perde a identidade, a gente cuida se anulando. Olha, olha, isso é forte, e é dolorido quando você não sabe quem você é. Você cuida de todos, mas você não se reconhece. Isso é muito dolorido. Então, quando você começa a ter essa percepção que você está lá nas redes sociais, ou você está lá na sua cama, no seu sofá, só sem consciência, a gente vai falar isso em outro momento, aquilo é perdendo a sua identidade, você está desaparecendo. Já viu aqueles filmes que a pessoa ai, não sei o nome de um filme, a gente pode até trazer, que a pessoa vai sumindo, olha, se você não fizer isso por mim, eu vou desaparecendo. Tem um desenho muito legal, Viva, né? A Vida é uma Festa lá, Ah, que eles falam que, mas é mais com relação à tradição do Dia dos Mortos, do mexicano, né? sim, Mas a questão é que se você passe, a família para de lembrar daquela pessoa, assisti, sim, assisti. vai É, desaparecendo. isso mesmo. É, Porque é. se você faz tudo, mas se a família para de lembrar de você, Você está lá, as mas você não está. necessidades, vai É, desaparecer. é isso. Isso é dolorido. Então, assim, quando a gente sente que está desaparecendo, um dos pontos, quando a gente percebe que a perda da nossa identidade, não sei o que gosto, não sei quem sou, não sei do que, não sei, perde sentido, né? Então, é, é a dor de se anular. E vamos assim, o que que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? A pessoa, você acha que ela entra nessa porque ela perdeu o propósito, ou ela perdeu o propósito porque entrou nessa? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu antes já não tinha um propósito. Mas acho que a questão não é muito propósito, né? É mais a essência, os gostos. Não, eu penso que ao vivenciar, as coisas vão acontecendo. Dentro da abordagem que trabalho como parapsicóloga, eu traria que é programação mental. São vários fatores, não vejo uma resposta única. São, Exatamente, é muito pessoal também, né? Do que subjetivos, sim. traz a pessoa, né? Bom, como resgatar, né? O que essa pessoa que existe ali além da função que ela exerce, seja lá em qual for essa função onde a pessoa acaba se perdendo, assim. Eu penso também que ela, como resgatar, é uma pergunta também que merece uma atenção total. E, e também no sentido de perceber que o mundo segue e você está ali, né? Eu acho que essa é a maior dor. Por isso Essa, resgata. Por que resgatar? Porque a pessoa ficou. é, Processo de evolução. Todos evoluíram, eu fiquei. Eu nossa, parei no é a tempo. maior dor, eu acho. É, a gente fala da dor da evolução, né? A lei da evolução. As pessoas vão. Eu já vi pessoas que falam assim: olha, eu busquei, assim, fulano de tal faz o curso dele, depois ciclano, quando eles terminaram, será a minha vez. E ficou. Todos fizeram e a pessoa não seguiu. Então, isso é um exemplo. Tá? Então, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Elas fazem isso. Isso dói. Então, por isso que a gente fala como resgatar essa pessoa, como resgatar essa mulher, para que a pessoa exista além dessa função. Acho que para tirar essa pessoa desse lugar que ela está, a gente pode trazer até algumas considerações que podem ajudar de forma até prática. Bom, Vou trazer um exemplo aqui que faz muito sentido para mim. Vamos supor, Mari, que nós duas, tá? A gente se conhece e eu tenho um pão, tá? Um pão bem feitinho, fofinho, deliciosinho ali, quentinho, e você tá com fome. E eu que tenho pão, certo? Ou seja, eu posso cuidar de você. Eu tenho pão. Eu pego o pão, que é meu, e dou ele inteiramente para você. Uma caneca de café que com leite. delícia que esse frio que tá fazendo. Aí a gente já sai, Não. volta. Assim a gente volta. E eu te dei esse pão inteiro. E você estava com muita fome. Você comeu esse pão. Se saciou, ficou feliz, me agradeceu. Sou eu e você. Me agradeceu, ficou toda contente. Mas o seu pão acabou. Você quer mais. Aí você fala, Cleo, né? No caso, quero mais pão. Eu falo, não tenho. Ai, eu não tô bem, porque eu não me alimentei, eu tô um pouco fraca. Fiquei eu e você.
As duas fracas. As duas fracas. Isso. Então, exemplo para a vida, conselho para a vida. Você tem um pão grande, é um exemplo, tá, gente? Você tem um pão, analogia, você tem um pão. Pegue metade desse pão e fique com você. A outra metade você divida com quem tem que dividir. Enquanto você tiver essa consciência, a partir da consciência que você tem que estar bem para cuidar do outro, o anular-se ele vai sair da sua vida. Pegue o pão, pegue a metade e fique com você. Se alimente, se cuide, porque daí você vai ter força para cuidar de outra pessoa. Um exemplo também que é claro, dentro de de avião, quando cai a máscara, se você tem uma criança, eles pedem que você use oxigênio primeiro, depois na criança, para que você possa ter forças para cuidar da criança. Isso é na vida, são exemplos claros, práticos, para que você possa se organizar desta maneira. Trago também a reciprocidade, acho que um exemplo bom para a gente não se anular é a reciprocidade, é o dar e receber. Dar e receber. Quem muito se doa, esgota, e quem muito recebe é insatisfeito. Muito sentido como você falou do pão. Porque assim, você deu tudo, você se esgotou. E ela vai querer mais. A pessoa vai querer mais. Isso. É isso mesmo. Então, assim, reciprocidade nas relações, seja no trabalho, seja relacionamento afetivo, em amizade, filhos e pais, pais e filhos. Se a reciprocidade existe, o anular-se não tem lugar. Então, a arte de encontrar-se, de não se anular, é estar atento à reciprocidade. Não existe reciprocidade. Ou você não fica, ou você busca mudar para que ela faça parte da sua vida. De uma maneira harmônica, não precisa brigar, não precisa. Primeiramente, a consciência. Partindo daí, você busca ver nas relações que você tem se há reciprocidade. Eu acho que é exatamente isso, né? Então, todas as vezes que você perceber que houver essa percepção de que as coisas estão meio que fora desalinhadas, em desequilíbrio em relações, é importante que a gente coloque de forma prática, então, mesmo essa questão do pão. Olha o tanto que eu preciso reservar aqui para mim, para que eu continue tendo um pouco mais de energia. Eu acho que dentro do contexto, e do meu caso, do cuidador familiar, né? Porque ele vai falar assim, mas eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, ela não tem como me retribuir em nada do que eu faço, né? Mas aí é importante que você busque dentro da sua rede de apoio esse equilíbrio, né? Porque de repente aquela pessoa para quem você está oferecendo cuidado, talvez ela não consiga ter essa reciprocidade devido às dificuldades, à condição da própria pessoa, mas em algum lugar na rede de apoio você precisa encontrar esse equilíbrio, né, para que você não entregue tudo e fique totalmente sem nada, né? Como a gente falou, a arte de encontrar-se, né? Não precisa ser coisas mirabolantes, são coisas simples, fazendo uma organização de maneira flexível. Não precisa ser tudo tão rígido, mas vá fazendo as mudanças necessárias para que você possa ir se reconectando aos poucos e respeitando a sua individualidade também e a sua forma saudável e harmônica de viver dentro do cuidar. Sim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, para mim foi tranquilíssimo, lindíssimo, maravilhosíssimo. Foi muito bom estar aqui hoje mais uma vez. Acho que a gente conseguiu, né, falar, abordar bem essa questão de você estar se anulando. A gente conseguiu circular aí por muitos assuntos até, né, a gente para tratar sobre isso. A gente foi em muitos lugares e voltou. Isso é importante porque a gente, né? Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Se você quer nos conhecer melhor, então eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para que você me acompanhe. A Cléo também vai falar um pouquinho do trabalho dela, das redes sociais dela. E a parte mais importante é que você agora, que conhece aqui o nosso podcast, conhece o nosso trabalho, que você comente aqui também no vídeo. Sim. Traga para a gente mais temas que vocês acham que a gente deve tratar, que a gente deve trazer aqui. E que é isso que a gente vai fazer aqui agora daqui em diante, né? Conversar sobre coisas legais. Isso mesmo, nos segue lá nas redes sociais, vai ter o link abaixo, né? Depois, quando
estiver tudo montadinho, bonitinho. Eu encerro aqui com uma frase que eu vi outro dia, eu achei lindíssima. Eu não tenho tatuagem, tá, gente? Mas se eu tivesse, seria essa frase que eu faria em mim. Eu não tenho tatuagem porque eu tenho medo das injeções. Ai, vamos levar isso para terapia. Não, não precisa, que foi uma escolha minha. Mas a vida é uma dádiva. A vida não é uma dívida. É assim que a gente tem que viver, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.